O atendimento e o cliente são as pontas mais importantes da nossa empresa. Então, a experiência, se você tem o conhecimento e experiência do cliente, se você sabe aplicar a experiência do cliente, você aplica desde o restaurante até uma grande empresa. E isso é uma questão de você se aprofundar e mapear processos, entender qual a relação desses processos com a jornada e trazer alternativas para mudar essa jornada, para mudar essa experiência. Automaticamente, mexi um ponteiro na jornada, eu já impacto diretamente na experiência do cliente lá na ponta. Primeiro, você tem que escutar o cliente. E hoje, as empresas não querem escutar problemas do cliente. Então, se você trabalha no digital e alguém vai lá e reclama do seu serviço ou do seu trabalho, você quer deletar o comentário. Não! A gente tem que aproveitar esses comentários, esse conteúdo, essas reclamações, clientes insatisfeitos, para levantar uma lista de problemas e dores e o que eu posso fazer por ele. Porque a dor dele pode ser a dor de muitos. A dor dele pode ser algo de tecnologia. Pode ser um ponto que eu estou errando na minha tecnologia, pode ser um ponto que eu estou errando no meu financeiro, até na minha logística. Então, para eu entender, para poder ajudar os clientes, eu preciso escutá-los. Então, a experiência negativa também traz a possibilidade de você ter insumos e transformar isso num grande plano de ação dentro da sua empresa, refletindo em ações, em atividades, em pessoas, às vezes até contratar pessoas, trazer profissionais qualificados. É uma mudança de cultura de fato, mas você só vai conseguir executar isso se você, de fato, parar para escutar o seu cliente. Bem-vindos ao lugar que nos convoca a presença, a minha, a sua. Começa agora o Café Estúdio da LV45. Hoje aqui nós vamos falar sobre experiência do cliente. Para você, o que é ter uma boa experiência? A ponto de você indicar um produto, serviço ou negócio para uma outra pessoa. O que faz com que você vire fã de uma marca? Já parou para pensar sobre isso? Hoje eu vou bater um papo aqui com uma pessoa que é especialista neste assunto. Eu vou até ler, porque o currículo dela é muito grande. Ela tem MBA em Gestão de Experiência do Cliente, Processos de Atendimento, especialista em CX e CS. Espera aí que você já vai entender o que significam essas siglas. Consultora, tem mais de 20 anos de experiência. Estou falando aqui com a Danusa Maroto. Um prazer recebê-la. Olá, boa tarde, o prazer é meu, muito contente com esse convite. Espero trazer um pouquinho aqui para todo mundo que está assistindo sobre o que é a experiência do cliente, como eu amo trabalhar com isso, como faz parte da minha vida nesses 20 anos que a gente vem falando. Bom, eu atuo com experiência do cliente, como você já citou, sou especialista, né? Vários projetos, eu já realizei mais de 80 projetos, dentre eles Magazine Luiza, que foi algo que foi o ponto-chave para que eu virasse e migrasse para essa carreira de experiência do cliente e conseguisse ter paixão nisso e ver como o cliente fica feliz do outro lado, entendendo tudo aquilo que eu estou oferecendo como produto, como serviço ou como marca. E as pessoas podem achar que é uma coisa simples, mas tem muito estudo, tem muita técnica por trás disso, não é verdade? Perfeito. Tem muita gente que trabalha estudando, realizando estudos, utilizando dados para trazer qual é o impacto da experiência do cliente em cada produto, em cada marca. A gente observa que as pessoas acabam se apaixonando por marcas e você às vezes não entende por quê. Mas por trás existe toda uma avaliação, inclusive que impacta neurociência, neuromarketing, para você poder trazer o cliente mais próximo da sua marca e fazer com que ele se torne cada vez mais seu fã, né? E te defenda e vire um promotor da sua marca. Ô Danusa, mas para quem não te conhece, quem é a Danusa? Me fala um pouco sobre você e principalmente a sua trajetória. Perfeito. Bom, sou a Danusa Maroto, atuo com serviços ao cliente há mais de 20 anos. Já sou apaixonada por isso ao longo da minha carreira. Passei por diversas áreas, desde atendimento ao cliente no início, né? Quando tudo surgiu lá atrás, quando ainda chamávamos de telemarketing. Então, comecei ali, fui me apaixonando, passei pela área de qualidade, pela área de planejamento, pela área estrutura de melhoria contínua, até que consegui migrar para a área de experiência do cliente. Então, isso foi mais ou menos em meados ali de 2018, onde tudo modificou. Então, tudo que eu sabia de cliente, que eu trabalhava com qualidade, eu transformei isso para um método de experiência, trazendo um pouco mais de visibilidade para as empresas que eu trabalhei ao longo desse
desse tempo que a gente está agora, né? Que é aproximadamente 6 anos aí que eu atuo com experiência do cliente diretamente e com o sucesso do cliente. E esse é um tema que ele está muito em alta, assim, as pessoas têm falado muito sobre isso. Na verdade, ele já é um tema antigo, mas eu acho que por conta do e-commerce e redes sociais, ele ficou aí em evidência. A experiência do cliente já acontece, né, há muito tempo. Eu acho que agora as pessoas estão entendendo que existe um método para realizar a experiência do cliente. Existe uma forma de trabalhar com o cliente. Existe a jornada do cliente. Então, hoje tem se falado muito, a jornada do cliente, jornada do cliente. O que é isso? Poxa, isso é você acompanhar cada etapa que o cliente passa dentro da sua marca, dentro do seu produto, interage com a sua empresa e você perceber o sentimento que ele tem. Então, por trás das empresas existem os processos, mas esses processos impactam diretamente o cliente. E isso a gente chama de jornada. Então, a partir do momento que eu paro e entendo cada etapa que esse cliente participa, eu começo a entender que processo por trás está impactando e o que sentimento eu estou levando para esse cliente. Aí sim eu consigo modificar de fato e impactar na experiência. E qual que é a importância, assim, que você enxerga para as empresas investirem, principalmente em treinamentos e processos? Mais do que treinamento, eu acredito que o investimento seja na cultura, a transformação da cultura. Então, hoje nós temos muitas empresas que nasceram com uma cultura de experiência do cliente, como, por exemplo, o Nubank. Nubank chegou fazendo toda essa modificação de você não precisa mais ir no banco. O banco agora está na palma das suas mãos. E, de fato, isso super funcionou. É o maior banco, né? É a maior fintech atualmente. Então, é importante que as empresas invistam em transformar a sua cultura com uma cultura centrada no cliente. Para quê? Colocar esse cliente à frente das decisões estratégicas da empresa. Então, a partir desse momento, você se pergunta, e o cliente? Quando houver essa pergunta, existem mudanças de dentro para fora, para que isso impacte nos clientes que já estão na marca, né, no produto. Eu estava dando uma olhadinha lá no seu Instagram, porque você coloca muita coisa lá, né? E me chamou a atenção que você falou, o atendimento é o coração da empresa. Fala para nós um pouco sobre isso. Bom, eu sou suspeita, porque vim do atendimento, então amo de fato o atendimento ao cliente. Eu costumo falar que o atendimento é o coração da empresa, porque ele te traz muitos insumos e muitas oportunidades para você atuar com o seu cliente. Então, o cliente ele vai passar pela sua jornada. Ele comprou o seu produto, ele utilizou o produto, ele teve um pós-venda. Em algum momento, ele vai precisar falar com o atendimento. Mas se o atendimento não estiver preparado para entender qual é a necessidade daquele cliente, realizar um diagnóstico do que de fato ele precisa, eu não consigo andar com aquele cliente ou trazer uma solução para dentro da empresa. E mais do que isso, o atendimento ele tem a capacidade de trazer possibilidades de alternativas de plano de ação que vão fazer com que você mude completamente a jornada só apenas escutando o cliente lá na ponta. Por isso, eu acredito que as pessoas e as empresas deveriam investir mais em atendimento ao cliente. Deveria ser o ponto mais principal de cada empresa, né? Então, enquanto eu penso, investir aqui no financeiro, investir aqui em tecnologia, mas e o atendimento? Então, não adianta eu dar uma ótima ferramenta de trabalho, se no momento em que o cliente liga para mim, eu não tenho atendimento da maneira correta. E essa jornada, né, do cliente, ela tem tanto os lados positivos e o negativo. Não é? Porque às vezes a pessoa... Normalmente eu acho que quando a pessoa entra em contato é quando ela está com algum problema. Mas às vezes a empresa pode usar isso de uma forma positiva também. Pode. E tem muitas oportunidades de você transformar algo negativo em uma experiência positiva. Então, tem alguns cases que a gente pode citar aqui, dezenas deles, que eu já estudei, já participei, mas cases como, por exemplo, de seguro de carro. Já tem uma marca que fez isso, o cliente entrou em contato porque estava com o seu carro parado, perdeu a chave dentro do carro, trancou dentro do carro a chave, entrou em contato com o atendimento. Então, obviamente, ali a jornada dela já estava praticamente completa, ela já tinha o seguro, seguiu a vida, ela precisou acionar o seguro. Quando ela entra em contato com o seguro e ela afirma que está com um problema, que tem uma criança que precisa amamentar, precisa trocar fraldas, o seguro ia demorar mais de 1h30 para mandar um chaveiro. Mas o seguro conseguiu fazer o quê? Mandar para ela uma bolsa com fraldas e com uma mamadeira, com o leite adequado que era da criança para que ela pudesse fazer o papel dela de mãe ali, que talvez já estava angustiada com essa situação. Então, ali, certamente, ela ganhou
né, a marca ganhou essa cliente, fidelizou essa cliente. Então, não tem nada a ver com seguro se você mandar uma mamadeira e uma fralda, mas tem a ver com o cenário que o cliente estava enfrentando. Então, eu tive a sensibilidade de perceber que na jornada dele, ao final da jornada dele, quando ele teve que me acionar enquanto atendimento, eu não podia ajudar ele mandando aquele chaveiro na hora, mas eu podia colaborar com outra coisa que impactava positivamente e que fez com que o cliente ficasse para sempre sendo cliente daquele seguro. E automaticamente indicando para outras pessoas, né? Assim que funciona? É assim que funciona. Existe, né, uma estatística aí, né? Existe um indicador que é medido universalmente, ele chama NPS, e a sigla significa Net Promoter Score. Então, para quem não conhece, essa é a ferramenta principal de medição de experiência do cliente. Ela traz apenas uma única pergunta, se fala, você indica ou não indica? E o mais curioso disso é que ela fala sobre indicar para um amigo ou parente. Ou seja, eu não indicaria nada para o meu amigo ou parente que fosse ruim. Então, automaticamente, eu já consigo medir isso. Claro, existem algumas técnicas de você medir isso, né? Existe um método para você medir isso, para você entender se aquele cliente é ou não o seu promotor. Mas, obviamente, se ele te dá um 8, 9 ou 10, ele já é o seu promotor. Então, as empresas usam essa ferramenta para entender o quanto elas estão variando no mercado relacionado à entrega da experiência. Eu queria que você me falasse um pouquinho. Eu li lá que você é especialista em CX e CS. Para quem não sabe o que é isso, por favor, vamos explicar para quem está em casa. Vamos. Bom, experiência do cliente. CS significa Customer Success e CX significa Customer Experience. Então, vamos trazer para o português, que eu gosto de falar no português mesmo, trazer aqui para o nosso linguajar. Então, experiência do cliente ou sucesso do cliente, tá? Então, quando a gente fala de experiência do cliente, eu estou falando de um conjunto de interações que o cliente tem com a minha empresa, com a minha marca, que causa nele um sentimento, uma sensação, derivando para essa jornada. Então, isso é a experiência do cliente. Como eu atuo com essa experiência através da jornada, ouvindo o meu cliente, trazendo novos insumos, isso é experiência. E o que é sucesso do cliente? Ao longo da jornada, ele passa por vários caminhos, mas ele tem um ponto final dessa jornada. O que ele esperava com essa jornada? E aí a gente fala de sucesso. E aí é sucesso do cliente. Eu entreguei o que ele realmente precisava, isso é entregar o sucesso. Então, a gente tem muitas empresas que trabalham com o sucesso do cliente, entregando para ele um resultado final. Mas, além disso, participando desde o onboarding, e quando a gente fala onboarding, mais uma palavra em inglês, porque isso veio de lá, a gente está falando ali da entrada do cliente na empresa. Então, ele cuida desde o começo, esse profissional de Customer Success, ele cuida do cliente desde o momento em que ele entra como onboarding ali, até o pós-venda, até o problema, até talvez o suposto atendimento. Então, ele está fazendo esse suporte mais específico dentro da jornada do cliente como um todo. Então, é impossível falar de experiência se não falar de sucesso, ou falar de sucesso e não pensar na experiência. E quando a gente fala nesses métodos, isso também, para uma empresa, ele pode ser importante, por exemplo, para melhoria de um produto, ou talvez um lançamento, uma atualização, isso faz parte também? Faz parte, faz todo sentido. Quando a gente aplica um método de ouvir o cliente, né? E a gente utiliza muito isso para entender qual é a medição da jornada, qual é o ponto da jornada específico que eu preciso trabalhar. A voz do cliente, o que seria a voz do cliente? A gente está falando de pesquisas. Sejam elas pesquisas de perguntas fechadas, de fato, ou até uma roteirização que eu consigo descobrir e sensibilizar ali através das palavras do cliente qual é a principal dor dele. Então, a partir desse caminho, onde eu enxergo o que o cliente está sentindo de dor, qual é o principal ponto de problema dele, eu transformo isso em um diagnóstico, em uma ação, e aí sim trago um grande plano para que a empresa consiga realizar ali e mudar essa jornada, fazer todo sentido ali com a diferença do que está hoje para o ponto B, né? Do ponto A para o ponto B. E o que é a pirâmide? Que eu sei que tem também lá no seu Instagram uma pirâmide CX. A pirâmide de CX, ela foi contemplada com 3 grandes pilares, porque isso era necessário para criar um método de avaliação de como eu estou entregando a minha experiência do cliente. Então, de que maneira eu posso avaliar se eu entrego ou se eu não entrego, né? Desde que surgiu esse termo de experiência do cliente. Então, ela está baseada em sucesso, esforço e emoção. Quando a gente fala de sucesso, eu estou dizendo, cliente comprou algo, seja ele um serviço, seja ele um produto, eu entrego o que foi comprado, o que foi prometido.
né? O que foi combinado. Isso é sucesso do cliente. Entreguei para ele, concluí o pilar de sucesso. Quando eu falo de esforço, está impactando diretamente no menor esforço para o cliente. Então, eu tenho que entregar o sucesso e diminuir o esforço dele. Então, a partir do momento que ele compra algo da minha empresa ou procura a minha empresa para algo, ele está tentando diminuir algum esforço, alguma dor, algum problema que ele tenha. Então, é algo que eu elevo o sucesso e diminuo o esforço. E a emoção, ela vem como uma cereja do bolo. A emoção é o efeito wow, como a gente chama na experiência do cliente. É você entregar algo a mais para aquele cliente. Então, funciona entregar sempre o básico? Funciona. A gente tem marcas como a Bic, como a Gatorade, entrega o básico há muitos anos e o cliente está sempre consumindo. Mas é importante que você tenha em mente que você conheça o seu cliente o suficiente para trazer algo personalizado para ele. Então, com a personalização, você consegue entregar para ele um efeito wow, como a gente viu no ponto citado que eu falei sobre aquele seguro, que trouxe algo além do que fazia parte do seguro, mas ajudou a cliente ali no momento que era importante para ela. Mas isso não serve só para grandes empresas. Esse método, ele se encaixa para qualquer segmento? Se encaixa em qualquer segmento, em qualquer empresa, qualquer profissional que queira trabalhar com experiência. O atendimento e o cliente são as pontas mais importantes da nossa empresa. Então, a experiência, se você tem o conhecimento e experiência do cliente, se você sabe aplicar a experiência do cliente, você aplica desde um restaurante até uma grande empresa. E isso é uma questão de você se aprofundar e mapear processos, entender qual a relação desses processos com a jornada e trazer alternativas para mudar essa jornada, para mudar essa experiência. Automaticamente, mexi um ponteiro na jornada, eu já impacto diretamente na experiência do cliente lá na ponta. Então, para todo mundo, né? Qualquer segmento, inclusive para a própria pessoa, vender um serviço dela. Exatamente. Se você vende algo na internet, se você vende algo pessoalmente, se você visita o seu cliente, o melhor sempre é você trabalhar com a experiência do cliente. Então, vai visitar, tem algo a mais. Então, vamos citar um exemplo básico aqui de um segmento básico. Quero comprar um carro. Faço uma pesquisa e entro em contato com 2 fornecedores, com duas empresas. Aquela que só me fala o valor do carro e tchau, é diferente daquela que me fala, por que você precisa desse carro? Mas você tem família? Você tem filhos? Só esse carro te interessa? Esse aqui tá no valor X, mas eu tenho outro. Então, eu trago um pouco de venda consultiva, pensando na melhor experiência do cliente. E aí, obviamente, eu vou ficar com o último vendedor, que é aquele que entendeu o meu problema, qual era a minha necessidade. Talvez comprar aquele carro com o primeiro vendedor nem era a minha necessidade. Mas ele trouxe algo que me gerou uma emoção, que me gerou um impacto. E a gente tem muitas pesquisas que afirmam que 85% das nossas decisões são emocionais. Ou seja, eu preciso me conectar com o meu cliente, eu como marca. Então, quanto mais conexão eu tiver, mais experiência eu vou entregar, mais eu vou conhecer o meu cliente. E aí sim entregar esse efeito wow, entregar o ápice, né, da experiência para esse cliente, fazer com que ele fique para sempre consumindo meus produtos e meus serviços. E como que você enxerga empresas que não investiram e agora precisam, principalmente porque a gente está falando de rede social, de UGC, qual que é o principal desafio, assim, quando você começa esse trabalho com uma empresa que nunca não implementou nada nesse segmento? Eu acho que o grande desafio... Eu tenho alguns desafios, mas o principal é as pessoas entenderem que o cliente está no centro a partir de agora. Então, essa virada de chave demora, porque hoje as empresas elas estão voltadas a processos. Então, hoje o meu processo é executar essa atividade. Então, eu gero boleto para o cliente. Legal que você gera boleto. E se o boleto não chega? E se eu tenho um problema em tecnologia? E se o cliente não recebeu o boleto? Então, essas perguntas elas precisam ser feitas para que eles entendam o impacto de gerar um simples boleto e apertando o botão, o quanto impacta isso lá no cliente no final. Então, as empresas que não investiram em experiência do cliente, hoje elas estão correndo atrás para trabalhar com a experiência do cliente e, o mais rápido possível, realizar essa virada de chave. Exemplo disso, bancos. Os bancos que nasceram com uma cultura centrada no cliente, eles estão muito à frente daqueles que não nasceram com cultura voltada no cliente. Então, hoje você vê muitos bancos que são digitalizados e não digitais. E, nossa, Danusa, por que você fala isso? Porque os que são digitalizados são aqueles que ainda têm agência. Será que um dia vai acabar as agências? Eu acredito que vai acabar. Porque cada vez mais estamos mais digitais, buscando mais serviços digitais. Nossa geração, talvez, ainda fale com pessoas no telefone. A próxima geração não vai falar com pessoas no telefone.
vai querer algo mais rápido. Então, cada vez mais as empresas estão se movimentando para trazer esse cliente para próximo e para transformar a cultura numa cultura centrada no cliente. E como que você enxerga, por exemplo, para o e-commerce, né? Como que tem que ser essa jornada? Porque a concorrência é altíssima, né? Tá lá na rede, tá todo mundo lá na rede. O que pode destacar uma empresa pensando nisso, na experiência do cliente? Bom, experiência do cliente no e-commerce. Fala-se muito, né, de entrega, mas hoje a gente tem um problema gigante no Brasil, que é logística. Né? Eu costumo brincar até em conversas informais que quem descobriu o problema da logística no Brasil vai ficar milionário. Porque realmente não tem ninguém ainda que entrega da maneira correta e no tempo correto. Sempre tem algum tipo de problema porque é terceirizado. Então, para quem trabalha com e-commerce e tem essa oportunidade de lidar com o cliente diretamente, transformar o atendimento em algo mais personalizado faz todo sentido. Então, por exemplo, você pode usar a tecnologia a seu favor. Aquele cliente que busca, que procura, que está lá no site, que pesquisa, por que não colher os dados dele para eu entender quais são as preferências dele? E aí eu posso criar ofertas personalizadas. Então eu mando um e-mail para você com aquilo que de fato você procurou. Com cores específicas, né, com tamanhos específicos, com algo que faz sentido. Só aí você já entra numa experiência diferenciada. Quando a empresa te procura para oferecer algo que seja personalizado ao que você já vem buscando. Então, se você seguir nessa linha, você começa a construir uma relação com o cliente, né? Um tipo de atendimento relacional, onde eu tenho oportunidade de conhecer, escutar o cliente, ver os problemas, entender por que ele está comprando aquela roupa específica naquele determinado dia. Será que tem um evento especial? Será que faz sentido? Será que não faz? Então, já tem algumas empresas hoje no mercado de e-commerce que fazem, por exemplo, a famosa mala, no caso de roupas. Então, eles te procuram, você tem a possibilidade de preencher um formulário do que você gosta, do que você procura, qual o seu tamanho, qual a sua paleta de cores, que é algo que está muito, hoje em dia está muito, né, famoso. Então, você preenche todo esse formulário, eles te mandam uma mala de roupa e você consegue ali desfrutar em um tempo de uma grande experiência, que afinal você não saiu da sua casa, você não precisou entrar no provador, você não precisou fazer coisas que demandam muito do seu tempo e que o e-commerce no digital pode te ajudar muito em relação a isso. Então, uma jornada de sucesso é aproximar do cliente, descobrir as preferências, construir uma relação e, mais do que construir relação, trazer um pouco de emoção nessa jornada que você está disputando com os seus concorrentes. E aí, nesse panorama que você citou, a gente tem tecnologia, que está diretamente envolvida, né? Que vai ali já filtrar, mas você também tem a pessoa. Porque você falou aí de mandar uma mala, né? Então, como que você enxerga isso no processo? Essa questão, por exemplo, da mala é algo que é logístico. E se você não tiver pessoas suficientes para executar esse trabalho, você não consegue. Mas também você se depara com a questão de crescimento da sua empresa. Qual é a abrangência que você quer da sua empresa? Eu quero atingir só São Paulo. Então, você precisa desenhar o plano de trabalho e o plano de experiência dentro de São Paulo. E aí, eu não... Então, tem pessoas me acionando que são de Minas Gerais. Então, eu tenho que mudar o foco e talvez construir algo em Minas Gerais. E expandir. Então, assim, é infinita a possibilidade que você tem de entregar a experiência de várias formas, em vários caminhos para o seu cliente. E quando a gente fala de tecnologia, a gente tem a tecnologia ao nosso favor. Né? Embora as pessoas ainda tenham restrições à tecnologia, não querem usar ou não querem fazer determinadas coisas, porque acha que a tecnologia pode atrapalhar. Pelo contrário, na experiência do cliente, a tecnologia consegue consolidar dados. Então, a gente tem muitas empresas que utilizam ferramentas específicas que trazem uma omnicanalidade. A omnicanalidade, mais um termo mais um. diferente, o que é? A omnicanalidade é você ter vários canais de atendimento unificados, que se conversam. Então, se você entrar em contato comigo pelo chat ou pelo atendimento de voz, eu vou saber qual é o seu histórico de vida dentro da empresa, qual é o seu ciclo dentro da minha marca. Então, a tecnologia te ajuda a isso, a descobrir quem é o seu cliente, quais são as últimas informações que ele deixou lá, por que ele ligou, o que ele está reclamando, quais são as dores, qual é o sentimento que esse cliente tem. Então, se a gente usar a tecnologia a esse favor, as empresas vão ter ali um histórico básico
prático, onde a tomada de decisão é que eu vou gastar energia com o cliente, não mais descobrir o que ele estava falando. Então, a gente tem muitas experiências, inclusive no atendimento de voz, que você liga e você é transferido, você tem que falar com 5 pessoas até que entendam o seu problema. Isso é uma experiência péssima. Se o primeiro já entendeu o meu problema e teve que transferir, o segundo já consegue olhar na tela, identificar qual que é o meu problema. Olha, senhora, percebi que você tem esse problema, assim, assado, tá com essa dificuldade, eu vou te ajudar. É mais rápido. A velocidade que você ganha tendo a tecnologia a seu favor com as informações do cliente é mais rápido para você entregar o atendimento e pensar na experiência. Porque ali, como você comentou, ele vem no atendimento porque ele já não teve experiência. Então, se eu entregar um atendimento perfeito, aí eu posso pensar na experiência, entregar algo a mais para ele, aí eu consolido isso e fecho com chave de ouro. E tem muitas empresas que oferecem, né, essas ferramentas de tecnologia. Tem, sim, algumas empresas no Brasil, algumas que são nossas mesmo, brasileiras, e outras que são de fora, mas que conseguem oferecer esse detalhamento e trazer uma integração, de fato, entre sistemas até da sua própria empresa, refletindo nessa plataforma única, que a experiência é exatamente essa, é uma plataforma única para trazer experiência. Então, sim, tem algumas empresas que fazem isso hoje no mercado. Eu gosto de algumas, né? Já trabalhei com algumas, já tive a possibilidade de implantar algumas. Então, a gente vê as inúmeras possibilidades que a tecnologia é capaz de permitir para você trazer uma melhor experiência e ter um atendimento mais efetivo. E quando, agora eu vou falar do outro lado, né? E quando o cliente não tem uma boa experiência com a empresa, essas informações também ajudam ali ou dá para reverter? Como que funciona? Sempre dá para reverter. Como? Primeiro você tem que escutar o cliente. E hoje as empresas não querem escutar problemas do cliente. Então, se você trabalha no digital e alguém vai lá e reclama do seu serviço ou do seu trabalho, você quer deletar o comentário. Não! A gente tem que aproveitar esses comentários, esse conteúdo, essas reclamações, clientes insatisfeitos, para levantar uma lista de problemas e dores e o que eu posso fazer por ele. Porque a dor dele pode ser a dor de muitos. A dor dele pode ser algo de tecnologia. Pode ser um ponto que eu estou errando na minha tecnologia, pode ser um ponto que eu estou errando no meu financeiro, ou até na minha logística. Então, para eu entender, para poder ajudar os clientes, eu preciso escutá-los. Então, a experiência negativa também traz a possibilidade de você ter insumos e transformar isso num grande plano de ação dentro da sua empresa, refletindo em ações, em atividades, em pessoas, às vezes até contratar pessoas, trazer profissionais qualificados. É uma mudança de cultura de fato, mas você só vai conseguir executar isso se você de fato parar para escutar o seu cliente. E além de isso que você falou de deletar os comentários, é o fim, né? E é o que muita gente faz, e é super real, né? né? Se você reclama de algo e você vai lá olhar depois, não tem mais o comentário. Por quê? Porque a velocidade da internet, ela é muito rápida. Então, se você vai em algum lugar e outro já está comentando, aí você, querendo ou não, aumenta, né? Fomenta a reclamação. Mas se você pegar toda aquela tudo bem que você, como empresário, que está me escutando agora, queira deletar os comentários negativos, não tem problema. Só que pega aquilo e traz para dentro de casa e transforma aquilo em alguma ação. E dá a devolutiva para o seu cliente. Porque hoje a gente responde pesquisa e a gente reclama e a gente não tem devolutiva do que está sendo feito dentro das empresas. Então, se eu sei que aquela reclamação, aquele ponto de atenção que eu coloquei, alguém escutou, obviamente eu vou continuar com aquela marca. Poxa, teve um problema, mas eu quero continuar com essa marca. Então, eu tive um problema em um restaurante que eu gosto muito, escutaram a minha reclamação, entraram em contato comigo. Eu não deixei de ir no restaurante. Eu só disse para eles que precisava ser melhor aquele processo, porque realmente houve um problema. Mas eu tive a resposta. Então, você falar e ser ouvido, isso também reflete esse contorno da experiência. Então, foi uma experiência ruim, mas, poxa, eles entraram em contato comigo, eles reconheceram que a experiência não foi ruim. Então, automaticamente se transforma essa relação que você tem com o seu cliente. O que você sentiu que mais mudou? Onde que foi que virou aí? Porque antes era só assim, né? Você pensava em atendimento ao cliente quando tinha um problema, né? Você vai ter um departamento ali, tiver algum problema para resolver. Para suportar o cliente, né? Suportar é ótimo. Exatamente. Muito bom. Eu falo suportar e realmente, de fato, acho que o termo era esse antigamente, né? Não dava-se a importância devida ao atendimento ao cliente. Então, eu tinha lá uma quantidade de pessoas, inúmeras pessoas, vários clientes ligando, uma central bombando de atendimento e não era dado a devida atenção para o problema. Tá, mas eu tenho 150 mil clientes ligando aqui por esse problema.
Não, a resolução é essa. Mas por que eu tô tendo esse problema? Então, eu acho que ao longo desses anos, foi feita essa virada de chave porque surgiu a experiência do cliente e o sucesso. Então, a partir do momento que as empresas, e é até uma ironia, mas que vieram de fora falar pra gente o que a gente precisava fazer em termos de cliente, a gente começou a olhar pra dentro de casa e falar, peraí, eu tenho que fazer experiência aqui também. Então, esses conceitos que as empresas foram trazendo, como a Nubank, como a 99, como a própria Uber, né? Eles trouxeram conceitos diferentes de atendimento. Não é mais um atendimento simplificado, é um atendimento personalizado. Então, se você entra em contato com o Nubank, é um atendimento totalmente personalizado. E, assim, é impossível falar de experiência do cliente e não falar de algumas marcas, né? Então, eles, por exemplo, são uma marca que, se você entrar em contato, precisar de um atendimento, de uma referência, de um ponto de problema, de uma dúvida, é algo rápido, é algo específico. Então, as empresas precisam se mover nesse sentido, porque o cliente está reclamando cada vez mais rápido, está indo para as redes sociais. Então, essa transformação ela foi obrigatória. E acredito que ela teve um boom maior depois da pandemia. A pandemia teve um ressignificado muito grande para o atendimento ao cliente, na visão da Danusa, porque os clientes estavam online o tempo todo. Então, aquele cliente que ia ver o problema dele só às 6 horas da tarde, quando ele chegasse do trabalho, não, ele vê às 9 da manhã, às 8, ao meio-dia. Então, ele tá lá, ele tá trabalhando. Enquanto ele trabalha, ele reclama. Enquanto ele trabalha, ele abre um Reclame Aqui. Ele abre um Procon, né? E aí entra nessa linha de terror de todos os termos que as empresas não querem receber reclamação, né? Os órgãos reguladores. Então, eu acredito que essa transformação veio mais depois da pandemia. Então, começaram a olhar a experiência do cliente de uma maneira diferente. Faz total sentido mesmo, né? Muito bom. Agora, eu achei uma coisa muito interessante, assim, no seu trabalho. Eu sei que você também tem um trabalho de mentoria, que a gente vai falar dele já. Mas eu vi que também você fala muito sobre essa experiência do cliente, mas voltada para o profissional que quer alavancar a carreira dele dentro de uma empresa. Legal. Me fala sobre isso, que eu achei, assim, o seu ponto de vista, assim, muito interessante. Bom, esse trabalho, acho que é a realização de um grande sonho, é poder tirar do papel esses 20 anos e poder oferecer isso para outra pessoa em 2 meses. Então, é você comprar um conteúdo, imagina um conteúdo de 20 anos, quanta coisa não tem na minha cabeça, quantas possibilidades, quantas alternativas, quantos planos de ação que eu já não fiz ao longo dessa carreira e que eu entrego isso de mão beijada para você que quer ser, de fato, um profissional especializado. Então, isso aqui é para inspirar as pessoas. Eu, de fato, quero inspirar pessoas com a experiência do cliente. Quero que a experiência do cliente seja algo transformador no Brasil, né? Que comece pela Danusa, pelas pessoas que eu admiro, que me inspiram também, mas que eu possa, através do meu trabalho, trazer você para falar de experiência do cliente. Para entender que a experiência do cliente pode ser aplicada em qualquer lugar. E que, se você tiver o conteúdo correto e a metodologia correta, você consegue aplicar e ensinar outros a aplicarem. Então, isso vai transformar certamente o atendimento, não só o atendimento, mas vai trazer isso para outras pontas aí da jornada do cliente. E aí é a própria pessoa investindo na carreira dela, né? E não dependendo da empresa. Não dependendo da empresa, perfeito. Isso. Então, seria a pessoa contratar essa mentoria para alavancar de fato sua carreira, para transformar. Então, quem que eu convido para essa mentoria? Você que quer mudar de fato a sua visão. Você hoje está parado no atendimento. Tem muita gente que está em relacionamento com o cliente parado, estagnado. Então, como que eu vou reverter essa situação? Poxa, eu tenho que falar de outras coisas, eu tenho que ver o que o mercado está trazendo. Então, a mentoria, ela te traz uma visão de dados de experiência do cliente, jornada de experiência do cliente, né? Jornada do cliente de fato, conceitos inovadores, tendências para a experiência do cliente. Então, tudo isso é um grande pacote que você vai sair dali pronto para falar. Quer saber? Agora eu posso olhar outras oportunidades para mim, seja dentro ou fora da empresa. Porque, às vezes, as pessoas, elas não conseguem gerir a carreira delas quando elas estão dentro da empresa, né? Elas ficam esperando a empresa guiá-las, né? E aí, a pessoa investindo nela mesmo, né? É a pessoa e aí, dando resultado ali, e dando resultado na empresa. Então, a mentoria, ela te traz a oportunidade de você ser um embaixador dentro da sua empresa com a experiência do cliente. E claro que você vai encontrar dezenas de desafios, como o desafio do custo versus experiência, que hoje a gente fala muito sobre isso. Porque como entregar a melhor experiência e ter uma redução de custo? Não, você tem experiências que você pode entregar gratuitamente, mas tem umas que você vai ter que investir, como a tecnologia que a gente comentou. Mas se você está disposto a isso, investe na sua carreira. Se propõe a trazer algo novo para a empresa. Então, eu já tive mentorados que
embarcaram nessa de fazer a mentoria e levaram projetos para dentro da empresa. Então, foi possível desenhar projetos, executar projetos. Com isso, eles ganharam visibilidade, maior oportunidade, muitos foram promovidos. Então, essa é a grande capacidade que você tem de ter um conteúdo de 20 anos compactado e entregue para você numa caixinha em 2 meses. E aí, isso é a mentoria ou é um curso? Essa é a mentoria. Mas eu quero dar um spoiler aqui. Eu quero saber mais agora. Eu já estou promovendo a gravação de um curso, tá, de experiência do cliente, onde eu vou trazer um pouco mais de praticidade de como você coloca isso de fato para rodar na sua vida. Mais ou menos uns 3 meses eu devo fazer esse lançamento. Então, para você que está me escutando, é uma oportunidade para você também, tá? Então, vem um curso por aí muito em breve. Já fiquei interessada, porque eu achei bem legal. Porque aqui também a gente tem experiência com cliente. Perfeito, né? exatamente. Aqui na Casa Estúdio a gente tem experiência também, né? E eu queria que você me falasse, você também presta consultoria para a empresa? Consultoria. A consultoria ela é mais voltada a empresas de fato, tá? Então, seja ela microempresa ou uma empresa grande. A consultoria ela se baseia no quê? Entendimento dos problemas e das dores do cliente. Então, eu vou te ajudar a entender quais são as dores, quais são as reclamações, se existe muita taxa de cancelamento, muita taxa de devolução, depende do segmento que a gente está falando. Trago para você um diagnóstico e montaremos um plano de ação do que você deve seguir dali em diante com o seu cliente para efetivamente melhorar a experiência e acompanho você com esse plano de ação. É distinto, né? Aí já é mais específico. Mais objetivo, né? Ao que a empresa está com problema naquele momento. Como já realizei algumas consultorias de... eu tô com problema no tempo de entrega. Eu tenho um problema que o cliente está reclamando muito tempo de entrega. Eu queria entender se é só o tempo de entrega, se são outras coisas. Então, a gente tem que aprofundar, escutar um pouco mais o cliente. Às vezes, aplicação de pesquisa. Então, depende muito. É muito personalizado. É pontual, né? Pontual. E assim, nada... Nem na mentoria, nem na consultoria e provavelmente nem nesse novo curso, elas são estagnadas ou paradas. Acho que as pessoas que me seguem, já me conhecem, sabem que eu não consigo ficar parada num lugar só por muito tempo. Então, eu tento trazer muitas coisas, muitos conteúdos em movimento. Muitas coisas que estão se transformando, que estão mudando. E como você pode aplicar, qual que é a transformação, qual a correlação da sua área com a experiência do cliente. Então, eu trago muitos vídeos sobre isso. Porque tem muita gente que chega no Instagram... E não sabe o que é a experiência do cliente. Mas às vezes trabalha até com a experiência do cliente ali no segundo plano, mas não sabe o que é. Então, eu trago muito sobre isso. E o curso ele vai dar a possibilidade de você enxergar o que é a experiência, como trabalhar com ela, como alavancar sua carreira, como mudar o caminho da sua carreira se você quiser. Então, esse é o spoiler que eu deixo aqui desse curso novo. E essa era a minha pergunta final, que eu ia perguntar aqui, ó. Quais são as tendências atuais no mundo da experiência do cliente? O que você estava olhando aí, o que você via aí para o futuro? Muito bom. Bom, estamos falando muito de inteligência artificial, né? As pessoas têm trazido aí muitos comentários, muitas reportagens, mas eu foco sempre na experiência do cliente e como que eu posso trazer isso dentro da inteligência artificial. Então, com a tecnologia, e a inteligência está ligada diretamente a isso, a gente tem possibilidade de colocar a inteligência artificial para ter atendimentos que são transacionais com o cliente. Não, o que são atendimentos transacionais? São aqueles mais rápidos. Quero gerar um boleto, quero uma fatura, quero uma segunda via de cartão. Isso você pode tratar com o robô. Por que não com a inteligência artificial? Para eu demandar mais tempo para o atendimento relacional, para eu escutar o meu cliente, para eu gastar mais energia com outras coisas, para eu entender quais as preferências dele. Então, eu acho que a inteligência artificial vem no momento providencial que as empresas poderiam aplicar isso, criar essas integrações para dividir os tipos de atendimento e conseguirem construir relações que façam mais sentido com o cliente, trazendo mais esse foco da emoção, né, de diminuir o esforço, aumentar o sucesso. Então, eu acredito muito que a inteligência artificial é a principal tendência para a experiência do cliente em 2024. Não sei o que vem por aí em 2025. Aí a pessoa vai ter que te seguir nas redes sociais e acompanhar que você tá sempre ali antenada, trazendo novidade. Isso mesmo. Me seguir lá no Instagram, no canal do YouTube. Muitas oportunidades, muitas coisas novas vão surgir. Então, certamente, vocês vão estar à frente das pessoas, porque eu tô sempre buscando trazer aí novidades sobre experiência e sucesso do cliente. E como que as pessoas fazem para te achar lá na rede social? Vou pedir para você deixar nessa câmera. Bom, pessoal, meu Instagram é @denusamaroto. Eu tenho também um canal no YouTube, Danusa Maroto, e tenho também um acesso no LinkedIn,
que você também pode me procurar, inclusive entender um pouquinho da minha carreira. Quanto tempo eu estou fazendo esse trabalho, quais foram as empresas que eu trabalhei. Então, às vezes é curioso saber o que a Danusa trabalhou, quais são os projetos. Lá, inclusive, eu falo um pouquinho dos prêmios que eu já ganhei com a experiência do cliente, que acho que vale muito a pena vocês conferirem. E foi um prazer recebê-la aqui, foi muito legal saber um pouco mais desse universo aí de experiência do cliente, muito bom mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade, LV45, foi fantástica a experiência com você, era o meu primeiro podcast, então estava super animada e ao mesmo tempo ansiosa, mas você conduziu maravilhosamente essa entrevista, então agradeço mais uma vez, espero que a gente se encontre aí nos podcasts da vida. Muito bom, acabei ganhando aqui, uma avaliação positiva. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, muito obrigado. Deixe o seu like, por favor, deixe o seu comentário, porque isso vai fazer com que esse vídeo chegue até mais pessoas e até a próxima.